É um romance de personagem e isso também me ensinou muito, porque eu escrevo sobretudo romances de personagem, não estou muito para aí para os enredos. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. O João Tordo, escritor e guionista premiado, é formado em Filosofia, estudou jornalismo e escrita criativa em Londres e Nova Iorque, e a tua tese foi sobre o livro de 1984. A minha tese de curso. De curso cá? Sim, de licenciatura em Filosofia. Foi sobre o George Orwell. Eu na altura, eu já era mais ou menos um aspirante a romancista e li muito mais romances do que lia filosofia, e pronto, e o meu professor naquela altura achou que havia alguma coisa ali no livro que era interessante de explorar, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista filosófico e quase religioso, e então acabei por escrever uma tese sobre 1984 dentro do curso de filosofia, mas pronto, na Universidade Nova nós podíamos fazer estas coisas porque os professores tinham uma abertura um bocadinho diferente, talvez, dos contextos mais clássicos da academia. Mas tu não escolheste este como um dos teus livros favoritos, mas gostaste? Não, é um dos livros que eu mais gosto, mas eu não diria que é dos meus favoritos, porque acho que literariamente não encontro no Orwell tantas referências como encontro nos que te sugeri, mas acho que esse livro do Orwell é absolutamente fascinante e tem aquela terceira parte que é todo um diálogo filosófico entre o protagonista e o seu torturador, o O'Brien. Para mim aquilo enfim, é dos textos mais filosóficos que eu encontrei, que está ali para a par com alguns diálogos de Platão na minha cabeça. Houve já quem trouxesse para este podcast o 1984, que foi o episódio 10 com a Isabel Saldanha, o 12 com a Catarina Raminhos e também o António Raminhos no episódio 28 falaram desse livro. Okay. E tu continuas fã de filosofia? Não, eu já não leio há muitos anos. Deixei de ler pouco tempo depois da faculdade. E quer dizer, hoje em dia já não há bem filosofia, quer dizer, claro, mas pertence muito à academia. Hoje em dia o que há são quando vais às livrarias, a filosofia transformou-se progressivamente numa coisa mais banalizada, mais as coisas de autoajuda e que depois mais acessível. Sim, mais acessível, que vão buscar aos grandes pensadores muito do que depois reproduzem em formato mais digestível. Tipo, hoje em dia vai-se buscar muito ao Cícero, ao Platão, ao Buda, aos próprios ensinamentos cristãos que tu podes ler nos Evangelhos, e transformou-se quase numa indústria, não é? de self-serving. Mas pronto, não tenho nada contra. Às vezes faz-me alguma confusão aquela positividade tóxica quando entras numa livraria e levas com aquelas coisas de tens que ser feliz e 80 maneiras para seres não sei o quê. Eu às vezes não me apetece ser muito feliz, às vezes apetece-me simplesmente ser como sou, que tenho dias bons e tenho dias maus, e se eu fizer muito esforço para ser feliz, hei de ser feliz, mas se calhar não estou tão interessado nisso como estou interessado noutros estados de espírito que não têm muito a ver com felicidade. Também precisas desses dias, não é? Sim, obviamente. Bom é que aceites. Sim, e a própria literatura não se coaduna muito com estados de beatitude, nem de felicidade, nem de bem-estar permanente, nem em permanências. A procura disso parece-me lógica e parece-me humana, mas também parece, para um escritor, não é uma boa ideia estar sempre à procura desses estados, porque é dos estados de conflito, de fuga, de separação, de tensão emocional que se faz a literatura, e como é a minha profissão, convém não me divorciar dela. Não queres ser um Paulo Coelho? Não quero. E tu, em Nova Iorque, escreveste o teu primeiro romance, O Livro dos Homens Sem Luz, entre turnos de um restaurante e aulas de escrita criativa. Não era bem escrita criativa. Eu estava a fazer um curso de escrita literária no City College em Nova Iorque, que era a única. Não é nada uau. Porquê? Porque é a única faculdade. É um sonho que eu não vou cumprir, estudar escrita em Nova Iorque. Sim, mas é a única faculdade do Estado que é mais ou menos barata, porque é uma faculdade pública. Normalmente as pessoas querem ir para as faculdades que são Ivy League e que custam $40,000 ano, mais agora hoje em dia. E aquela faculdade custava $3,000, portanto é uma faculdade pública, que os americanos, eles próprios, não olham com bons olhos aquela faculdade, porque é mais para as pessoas mais desfavorecidas, etc. E portanto, as minhas aulas eram partilhadas com muita gente que vinha de meios menos... vinha do Bronx, que vinha dos bairros latinos, e eu achava graça a isso. Pois é, isso que eu disse também é muito giro. É, mas não é o sonho. Não é? O sonho é ir para uma Ivy League College, mas nesse caso eu fui para uma faculdade barata, porque era a que eu podia pagar, e ainda assim tinha que estar a trabalhar no restaurante. Mas o primeiro livro, olha, de todos os meus romances, foi aquele que menos vende, que as pessoas menos conhecem,
Mas eu acho que nele está a gênese de muito do que eu fiz depois. Isso eu muitas vezes penso, ainda ontem estava a reparar nisso noutra forma de expressão artística. Estava a ouvir um disco do Pat Metheny de 1976, que é o primeiro disco dele, que se chama Bright Size Life, que é um disco produzido numa editora na Alemanha, que era a S.A.M., que fazia muitos discos, que fez muitos dos discos icónicos da época, por exemplo o Concerto de Colónia do Keith Jarrett, que toda a gente conhece e que saiu na SM, e também fez este primeiro álbum do Pat Metheny, que é um guitarrista de que eu gosto muito, mas é um álbum que foi completamente, de certo modo, ignorado à época. Depois transformou-se num pequeno clássico de culto, mas muito pouca gente o ouve. Mas ouve-se lá tudo aquilo que o Pat Metheny depois mais tarde veio a ser. Eu acho que o meu primeiro livro é muito... Não estou a comparar porque são duas formas completamente diferentes. Mas como a música vai acompanhando muito as minhas escritas... Evolução, claro. Eu acho que está lá a gênese, embora não seja ainda um romance, nem seja um livro muito conseguido, a meu ver. Então, mas podemos agora falar outra vez nele, exatamente, até porque depois tu disse também, ganhaste o prémio Saramago e tu já és hoje em dia... Mas com outro livro. Sim, com Três Vidas, sim. Mas é giro agora também, quem te conhece, isso acontece muito quando eu gosto muito de uma autora, depois ler os livros anteriores. Claro, claro. Não, eu só acho que esse primeiro romance, muitas vezes, para quem conhece os outros livros, é um livro estranho e pode ser até uma desilusão, porque não vão encontrar lá... não me vou encontrar no formato de hoje, vou-me encontrar num formato ainda muito à procura de qualquer coisa, não é? Como, a tua voz. Sim, como por exemplo quando lês o manual de pintura e caligrafia do Saramago, ou Levantado do Chão, encontras um pré-Saramago quase, não é? Ou seja, um Saramago que passou muitos anos a tentar encontrar aquela voz que depois surge, não tanto no Memorial do Convento, porque é um desvio barroco, mas no Ano da Morte de Ricardo Reis, quando finalmente surge aquela voz que toda a gente depois identifica. Eu acho que esse é o objetivo de qualquer escritor, é que tu escrevas livros que as pessoas entrem numa FNAC e abram o livro e, sem verem o título, sabem que és tu. E como é que isso se faz? É magia, não é? Não há se tivesse uma fórmula, toda a gente fazia, mas de facto é uma combinação muito parecida com a música, outra vez, dos três ramos da instrução musical. Tens o ritmo, a harmonia e depois a melodia, que é o indizível. Tu podes ir para a escola durante 4 anos e aprendes ritmo, e aprendes o solfejo e aprendes a harmonia, mas ninguém te consegue ensinar melodia. É uma coisa que nasce contigo, ou que tu vais encontrando conforme te aproprias da técnica e vais aprendendo o ofício. Eu acho que escritores como o Saramago, como a Virginia Woolf, como o James Joyce, como o Virgílio Ferreira, como a Agostinho Bessa Luís, são todos escritores que conseguiram essa voz só sua, e quando tu abres os livros não precisas de ler o título. Sim, isso, tapar o autor, qualquer um destes que eu te disse consiga adivinhar sem ver a capa. Eu sinto muito isso com uma autora que trouxeste hoje, que é mais contemporânea, que é a Elizabeth Strout. Também. Eu sinto imenso isso. Completamente. É a voz dela. É a voz dela, sem dúvida. Mas isso faz com muitas décadas de trabalho em silêncio, não é possível ter isso assim de um dia para o outro. É mesmo uma questão de muito trabalho. Sim. Construção. E tu agora deste exemplos de música, gira essa analogia, porque tu tocaste contrabaixo, tocas agora guitarra, não é? E cantas num coro clássico. Canto num coro clássico. Quer dizer, cantava agora com esta cena do Covid, que eu agora tive há pouco rouco. tempo. Sim, fica com uma voz estranhíssima. Mas já recuperas. Já recupero. A aguinha natural, que é o que estás a ver, muito bem. Andas de bicicleta por Lisboa, mas és um homem do país, porque fizeste Portugal de les a les para conhecer leitores, e assim conheces não só o nosso país, como tens uma forte comunidade de leitores. Isso é giríssimo. Sim, eu comecei a fazer isso em 2004, 2005 e nos últimos 17 anos tenho feito isso todos os anos, né? Fora o ano da pandemia, 2020, que foi um ano em que uma pausa. Foi stop. Este ano exagerei e fiz, desde que o último livro saiu, a 14 de Abril, já fiz 38 cidades. Pá, o que parece um número, mas é muito difícil quando tu tens uma vida cotidiana, não é? E muitas destas cidades foram dias prolongados, porque estive em Espanha uma semana a gravar um curso, depois estive em Estocolmo, mas quando cheguei aqui a um momento decidi que para o ano eu não posso fazer isto de novo, porque já não tenho nem capacidade física nem mental, ainda que tenha sempre muita vontade de conhecer os leitores, não de conhecê-los no sentido pessoal, não é? Eu acho que é impossível nestas viagens tu teres uma aproximação muito grande às pessoas, mas acho que a minha dívida de gratidão é com os leitores, não é com os críticos. Quer dizer, eles têm o seu lugar, obviamente, os críticos e os jornalistas e tudo o que está. Sim, mas no fundo é também como os músicos, são os que te fazem, não é? Sim, e também no sentido de são os leitores, é por eles, é por existir essa comunidade, depois se espalha pelas redes sociais, no Instagram,
agora no TikTok também, não é? E eu não tenho TikTok, nem sei o que é, mas no Facebook e no Instagram são os leitores que te permitem ter uma vida de escritor, porque se eles não comprarem os teus livros, tu não tens vida de escritor. Quer dizer, podes escrever, mas não vendes. E nisso eu acho que a literatura deu um passo muito grande ali com a viragem do século e com uma chegada de muitas vozes femininas e masculinas à literatura que foram criando esta espécie de quase mainstream em que tu tens o escritor que já não é uma referência obscura, já não é uma pessoa que quase não existe, não é? Ou que está distante, antes eram mais distantes, inacessíveis. Acho que essa proximidade pode ter riscos e tens que medi-la com algum cuidado, porque se te tornas demasiado visível e se estás em todo lado e em toda a parte, bom, passas a pertencer a uma outra categoria da existência, não é? Pronto, e portanto tem que ser com a devida medida, mas nas outras formas de expressão artística ou em algumas outras formas de expressão artística esse salto não aconteceu e portanto continuas a ter muitas manifestações que são subsidiadas necessariamente, como o cinema, por exemplo, não é? E entre o cinema português e o público há um divórcio grande, como toda a gente sabe, e um filme português muitas vezes faz tipo 700 espectadores, quer dizer, se eu fizer 700, se no meu próximo livro só 700, 800 pessoas o comprarem, eu estou em sarilhos. E portanto há toda esta diferença, não é? Entre, de facto, tu teres a necessidade de conquistar um público, de manter esses leitores, de os alimentares com qualidade, de facto aguça o engenho. Quando tu não tens de o fazer, de certo modo tornas-te mais solipsista, ou seja, ficas mais fechado na tua bolha. Sim, inalcançável. Sim, porque não tens necessidade de ter resposta, não é? Portanto, como não tens esse escrutínio, e não estou a dizer que isto é bom ou é mau, uma característica, é uma escolha. É uma característica. Sim. Mas a literatura tem esta coisa muito específica com esta nova geração, esta geração que já não é nova, agora já somos os cinquentões quase, mas que apareceu ali há 20 anos e que de facto teve essa consciência que se eu quero ser escritor a tempo inteiro, eu preciso ter um público, e esse público vai-se conquistando dia a dia, livro a livro, passo a passo, de certa maneira, quilómetro após quilómetro, não é? Mas depois o que tu tens de um lado os escritores que fazem isso e que fazem esse trabalho que é muito cansativo, que é o que eu faço, porque gosto muito de ter um público e de ter leitores e de ter quem. E é-te natural também, tu ganhares o prémio Saramago, fizeste uma road trip até Penafiel para receberes o prémio do próprio Saramago. Sim, mas não é nada. Não, mas também tens esse espírito. Penafiel é aquele lado. Sim, é verdade. Sim. Mas foi o teu amigo quem eu saquei estas informações. Claro. Falou numa road trip, portanto não sei se depois continuaram. Uma road trip, sim, nessa altura. Mas foi giro, mas isso é engraçado porque essa consciência dá-te um sentido de responsabilidade. A coisa não vai acontecer sozinha, e depois há sempre uma divisão muito complicada, porque a partir do momento em que tu sais de casa e começas a pôr a cabeça fora e começas a ter algum sucesso, há uma facção que começa logo a dizer que tu estás vendido e que és um comercial, e dizer, eu não percebi isto, eu acho que isto é completamente muito português e muito inexplicável, não é? Ter leitores e ser um escritor de qualidade não são coisas incompatíveis, são muito compatíveis em qualquer parte do mundo, e portanto eu gosto de pensar que calho nessa categoria, ir conquistando o público dia a dia. Outra característica boa que tu tens e que joga a teu favor, e é sem dúvida mérito, que é a capacidade de trabalho. Portanto, a capacidade de trabalho é um talento para um romancista, e tu tens esse, porque és um maratonista na produção e na consistência, na capacidade de escrever, e isso é raro, ou seja, trabalhas muito e consistentemente, porque às vezes não é só o talento que chega, é também o trabalhar. Portanto, antes de irmos aos leitores, não é? No teu trabalho de escrita, e tu trabalhas mais num café do que em casa. Não te atrapalha o barulho? Agora trabalho mais em casa, nos últimos tempos, sim, porque precisamente por causa disso que tu agora disseste, o barulho está a começar a fazer-me alguma confusão, porque os cafés depois da pandemia tornaram-se muito mais barulhentos, e aqueles 2 anos foram até simpáticos nesse aspecto, quer dizer, não foram nada simpáticos, mas foram simpáticos para quem trabalha fora de casa, porque havia de facto um grande silêncio, e agora nos últimos meses tenho reparado que não é assim, e portanto tenho voltado mais a trabalhar em casa. Mas eu conheço muitas pessoas que têm enorme talento e que por qualquer razão não gostam muito de trabalhar
no talento que têm, ou custa-lhes muito, ou não encontraram ainda o seu métier, o seu ofício, e portanto o talento só por si não chega, nem a técnica só por si, não é? Há uma escritora americana que diz isso, Joyce Carol Oates, que diz: a técnica sem arte é mero exibicionismo, e a arte sem técnica não comunica. E portanto juntar as duas coisas, arte e ofício, é o segredo, e isso aí implica muito tempo de trabalho, e isso eu acho que eu sou capaz. E muita disciplina, sim, que é o que eu tenho mais procurado, é essa disciplina de estar lá quando a coisa acontece, né? Mais uma vez é mérito também, não é? Lá está, e também sim, eu acho que é, mas há um lado que não é mérito, ou seja, se tu pensares em certos... Ontem estava a ler acerca de Brahms, porque estou a escrever uma coisa sobre uma maestrina, e ela está a tentar montar uma peça de Brahms com orquestra, e o Brahms aos 23 anos escreveu uma das peças mais belas da história da música, que tem um nome alemão que não vou atrever-me a pronunciar, não sei se tu falas alemão. Não, ok. Tradução é a canção sagrada, ou a canção espiritual, em alemão. E aquilo é das coisas mais bonitas da história da música, e o homem tinha 23 anos, e eu quando li acerca disso, e pensei que raios o partam, não é? Como é que alguém aos 23 anos consegue fazer aquilo? Mas de facto é porque os estudos também começavam mais cedo nesses tempos, não é? E há a vocação, que eu acho que é uma coisa que também uma pessoa esquece, que não tem exatamente a ver com talento, no sentido em que ele é muito talentoso, ou ela é muito... Sim, está bem, mas isso é um lado da questão, que pode ser: eu posso ter umas cordas vocais, ou ter nascido com umas cordas vocais que me permitem ser um grande tenor, que nunca seria o meu caso, porque eu tenho um registro muito mais grave. Ou nasceres com um talento especial para... Os meus filhos desenham, olha, tenho um filho que desenha de uma maneira inacreditável. Por exemplo, isso é uma coisa que não lhe foi ensinada. Não, é inato. A vocação, eu acho que é outra coisa, que é uma mistura de teres esse talento inato, mas depois como uma compulsão, uma coisa quase obsessiva, no sentido de fazeres aquela manifestação de arte, ou de tudo que for. Eu acho que compositores como Brahms, ou escritores como Dostoiévski, ou gente assim, não é? que nasce com essa vocação, pronto, são casos, acho que é mais atribuível a uma coisa divina do que propriamente a qualquer trabalho que se possa fazer. Que sorte! Que sorte, é verdade. E depois trabalhar no caso. O meu caso é muito mais de... Acho que tenho um bocadinho de vocação, acho que tenho um bocadinho de talento, mas acho que é sobretudo o trabalho. Claro que sim. É mais trabalho. Mas tens, sem dúvida, e isso acho que foste muito referido neste podcast, já tens sido várias vezes referido. Mal. Bem, não, livros teus como O Favoritos, okay. Ou a Luísa Sobral no episódio 13 dizia que pergunto sempre com quem que jantavas ou almoçavas. Ou sim, a Luísa, sim. Diz ela almoçaria com o João Tordo e adorou o manual de sobrevivência de escritores. Eu também gostava de almoçar com ela. Olha, então pronto, ficámos aqui com uma empatia gira, é uma grande leitora e é uma grande artista, claro. Sim. E tu jantarias, eu tenho que me colar este jantar ao Paul Auster e à Sirius Tvedt, a mulher dele. Sim, eu disse o Paul Auster e Sirius Tvedt porque não tanto pelo que eles escrevem hoje em dia, porque eu já fui muito fã do Auster quando era adolescente e depois perdi um bocadinho o gosto, e até os últimos livros não me agradaram muito. A Sirius Tvedt, gosto muito dos primeiros livros dela também, os primeiros 2 ou 3, depois há ali uma fase que eu não gosto tanto, o último nem sequer consegui terminar de ler, mas mais por minha culpa do que culpa dela. Mas eu gostava de ver, era a dinâmica deles. Ou seja, eu gostava de ver a dinâmica de um casal em que os dois são romancistas famosos. Ele antes dela, mas ela depois, de certa maneira, é mais filosófica e mais cerebral do que o marido. Sim, ele é mais mainstream, não é? Ele é mais massas, mas ela também é premiada. E sabes que eu tentei procurar, eu não me lembro, li um livro dela só que adorei e não me lembro qual era. Não seria dos primeiros também. Um que se chama de Blindfold, que fala de uma estudante em Nova Iorque. Não? Não era Blindfold. Okay. Não, mas estive a ver. Aliás, até liguei à minha amiga que me emprestou o livro, que me ofereceu o livro, que lembro-me perfeitamente quem foi, a Sofia, e ela não entendeu. Eu só disse, como é que se chama? Mandei mensagem. Ela deve estar fora em viagem, em férias. Mas adorei a Siri. Eu com o Paul Auster tenho uma relação de amor-ódio, porque eu adorei alguns livros dele. E outros não gostaste nada. Outros não gostei. Pois eu também. Fiquei furiosa com as viagens no escritório. É terrível. Fiquei furiosa com ele. É dos piores livros que eu li. É sempre. Muito mau. Não, eu acho que parece que o editor deu-lhe um deadline e ele disse, bem, então não vou acabar o leitor que acabe por mim, com a imaginação dele. Paul Auster, tu tens que... o penúltimo, que era o 4-3-2-1. Que é um gigante. Eu gostei do princípio, mas depois não
Não prendeu? Não, depois às tantas pensei, mas isto ele vai-me contar a mesma história 4 vezes com pequenas diferenças. Não consigo. Agora consigo. Não consegui, fiquei também. Mas as pessoas gostaram. Eu é que. A crítica é boa, mas eu não consegui ir lá também. Eu gostei imenso do Oracle Night, adorei as viagens em Brooklyn. As loucuras de Brooklyn. Sim, as loucuras de Brooklyn é o meu favorito. Giro. E depois eu que tenho a mania, por acaso é giro, porque há muitas pessoas que trazem para aqui biografias e tu também gostas de biografias. Eu tenho a mania que não adoro e gostei imenso do Diário de Inverno, que é a biografia dele, a autobiografia. Sim. É pequenino. Sim, depois há até uma continuação, mas gostei imenso. E aí há um capítulo que eu nunca mais me esqueci e é sobre ele e a mulher. É engraçado agora. Falaste na relação deles. Okay. Mas na verdade é uma viagem de carro, mas pronto, não vou aqui spoiler, mas jantarias com eles, eu colar-me-ia ao jantar. Era só para ver como é que eles a dinâmica, não é? Enquanto casal. Sim, porque eles já são casados há tanto tempo, não é? Sim, é um casal lá. É quase uma curiosidade mórbida. Não, mas eu percebo. De olhar para as entranhas de um casamento. Mas eu ficava ao lado dela. E tu trouxeste a Bíblia, um dos livros que escolheste. Sabes que a Alice Vieira, no episódio 29, também me trouxe a Bíblia. Que engraçado. Eu ganhei uma nova relação com a Bíblia depois da tradução do Frederico Lourenço. Porque a tradução do Frederico Lourenço é uma lefada de ar fresco naquilo que era um livro tradicionalmente difícil de ler, até pela componente física, não é? Porque as Bíblias vinham com o Antigo e o Novo Testamento no mesmo volume, em letra muito pequena, com páginas de Bíblia, e era difícil de ler e era maçuda às vezes. E recentemente li alguns fascículos, porque aquilo está separado em partes, do Antigo Testamento, que adorei, e depois comprei os Evangelhos, que vêm num só volume, os 4 Evangelhos, e aí sim é que eu percebi que a tradução dele era de facto extraordinária, já porque as notas introdutórias são fascinantes, e depois porque ele mostra-te muito bem a diferença entre os evangelhos que são sinóticos, que são Marcos e Lucas e Mateus, e o de São João, que é o que mais comumente usado hoje em dia nas missas, e é o mais recente historicamente, né? E as diferenças são enormes e são muito impactantes, porque enquanto tu nos sinóticos tens um Cristo muito mais despido, muito mais oculto, muito menos popular, não é, por assim dizer, e que até chega ao fim da sua vida e morre em dúvida, e aquela famosa pai, porque é que me abandonaste? Isso é dos sinóticos, enquanto no de São João é uma celebração dele como filho de Deus, como filho do homem, não é? Portanto, há uma diferença muito grande entre os evangelhos, e depois também porque deu-me para perceber que a história, a mitologia na qual estamos empapados, não é? Na qual estamos de certo modo submersos, que é uma mitologia bonita, é uma história de ficção, é uma história de ficção muito, muito bem contada, cheia de patos, cheia de sofrimento, e faz sentido porque é que nós estamos tão agarrados àquela história, porque é uma história que tem todos os componentes de uma excelente narrativa, com o acrescento de que a personagem no fim ressuscita e tudo, não é? Mas há ali uma... Spoiler! Sim, spoiler. Ninguém sabia que ele ressuscitava. Mas é um percurso muito engraçado, porque quando lês esta tradução, que é feita do grego, e portanto as palavras são um bocadinho diferentes das que nós estamos habituados a ler nas Bíblias comuns, ou mais comuns, percebe-se que é um percurso não de um ser transcendente, não de um ser iluminado necessariamente, mas de um homem que padece de uma profunda solidão. Quando chegas ali à última parte e de repente a seguir à ceia final, na última ceia, os discípulos adormecem todos, Pedro nega-o 3 vezes, Judas trai-o, todos o abandonam e o homem vai sozinho com a sua cruz até à Gólgota, e no final, claro que está em dúvida, claro que está em desespero, não é? E enquanto que as Bíblias mais antigas eram sobretudo, empolavam a questão da relação com o divino, nestes evangelhos sinóticos que são traduzidos pelo Lourenço, são mais humanos, são mais carnais, são mais a história de um homem que tem uma fé que não sabe explicar e do qual ele próprio duvida. É super bonito. Olha, fica aqui a dica do Frederico Lourenço. O Frederico Lourenço também traduziu a Odisseia e lida vários clássicos difíceis de ler, que hoje em dia podemos dar até aos adolescentes. Exato. E em livros muito, muito mais manuseáveis. Sim, acessíveis. O meu irmão oferece sempre que é Natal ou aniversário ao meu filho mais velho. Tudo que é Frederico Lourenço, eu tenho as traduções todas. Claro. Outro livro que tu trouxeste, Saramago, já cá foi muito falado, claro, sobretudo com o ensaio sobre a cegueira, e tu trouxeste O Ano da Morte de Ricardo Reis. Trouxe porque foi o livro que eu li quando tinha 21 anos, pouco tempo antes de ir viver para Londres,
E foi um livro que me impactou muito, porque eu na altura tinha lido O Ensaio sobre a Cegueira, justamente. Ou não? Não tinha saído ainda. Tinha lido talvez A Jangada de Pedra. Sim, e não conhecia bem ainda o Saramago e de repente li o Ano da Morte de Ricardo Reis e como eu na altura também andava a fazer estudos pessoanos, por assim dizer, comprava tudo o que era da Pessoa e aos alfarrabistas encontrar volumes inéditos, e não sei, volumes inéditos não, mas aquelas coisas da Ática, não é? Aqueles volumes da Ática, e quando li o Ano da Morte de Ricardo Reis percebi o que é que um romance podia fazer, não é? Como é que é uma história sobre um homem que nunca existiu, inspirada na história de um homem que existiu, que inventou esse outro. Aquilo era tão fora de tudo aquilo que eu tinha lido na literatura portuguesa e tão mais imaginativo e tão mais surreal e tão mais quase a roçar os sul-americanos no sentido de um realismo mágico, embora eu não gosto muito dessa expressão realismo mágico, mas explica o que queres dizer. Pois, mas acho que havia ali alguma coisa disso e era tão fora de tudo o que se fazia cá que eu pensei, este homem de facto vai ser a grande referência, e depois ganhou o Prémio Nobel. Exato. E é um livro ao mesmo tempo no qual não se passa nada. Ele diz que tentou, diz o próprio Saramago, que ele tentou tornar o real imaginário e o imaginário real. E conseguiu, e é um romance que tem muito pouco enredo. É um romance de personagem, e isso também me ensinou muito, porque eu escrevo sobretudo romances de personagem, não estou muito para aí para os enredos, embora os enredos façam parte, eles nascem da personagem, não são exteriores. E o Saramago faz isso muito bem. Ele está sobretudo interessado em descobrir quem é este Ricardo Reis, que chega a Lisboa numa tarde de nevoeiro de 1936, etc. Depois de 16 anos sem estar em Lisboa. Sim, depois de 16 anos foi de longe. Sim, isto é porque, ao contrário do Alberto Queiro, na biografia de Ricardo Reis e Álvaro de Campos, não constam as suas mortes. Portanto, o Saramago avançou com esta obra, depois de Fernando Pessoa morrer, exatamente por isso, porque há uma biografia do Alberto Queiro que fala na sua morte, não é? E o Ricardo Reis não tinha, e o Álvaro Campos também não. Sim, daí sim. O Saramago avançar com esta... E o Saramago avançou com essa hipótese. É um livro extraordinário que quer dizer, neste momento faz os miúdos da escola podem lê-lo, porque podem escolher entre o Memorial do Convento e o Ano da Morte de Ricardo Reis, creio eu, mas acho que o Ano da Morte é muito mais para eles do que o Memorial do Convento. E aprendem mais também, porque aqui fala no fascismo, fala nos anos 50. E também é um romance que tem um lado de... Às vezes tem um lado quase de comédia romântica, negra, mas comédia romântica, em que há ali uma série de tentativas de paixão do Ricardo Reis com a Lídia e com a Marcenda, que é uma personagem também muito, muito engraçada. Mas todo o livro é ensombrado pelo facto de ser uma personagem que quase que sente a sua própria morte a chegar, que sabe que não devia estar vivo. Eu não sei, é um livro fascinante. Lá está a imaginação, porque esta personagem, pronto, é um heterónimo, é giro. Sim. Tu trouxeste um livro muito especial para mim, que por acaso li há pouco tempo e gostei imenso, então adorei que tivesses falado nele, que é O Meu Nome é Lucy Barton, da Elizabeth Strout, vencedora do Pulitzer. Sim, eu gosto muito dela porque eu acho que ela tem, dentro das letras norte-americanas, tem uma voz muito particular. Falávamos há pouco, exatamente. Sim. Tem voz, sem dúvida. Eu também acho que consigo identificar os livros dela. Acho que a Olive Kitteridge, depois fizeram uma série, que por acaso eu não vi, mas o livro para mim foi muito engraçado ler como ela constrói uma personagem tão americana, mas ao mesmo tempo tão universal, no sentido da infâmia quase, porque a Olive Kitteridge é eminentemente detestável. Ela é uma mulher muito difícil e no livro ela, acho que Elizabeth Strout não tem medo disso, e não tem medo também no Lucy Barton de e é um livro criar... de personagem, como também tu disseste sobre a Olive Kitteridge. A Lucy Barton também tem aquela coisa de a mãe é uma personagem muito pouco simpática, e eu gosto disso, gosto quando os escritores não estão preocupados com o politicamente correto do não, esta personagem tem que ser assim assado porque senão não sei o quê. Não, eu acho que isso faz parte da vida, haver pessoas que são difíceis. Eu acho que isso é o bom deste livro, não é? O realismo da personagem. Mas nem toda a gente gosta. Ok, a Olive Kitteridge é tão real que quase que parece. Tive que investigar, não é? Quem é ele? Não é ninguém. É uma personagem. Não, mas a Lucy Barton também é tão real. Sim. Mas lembras-te daquele capítulo do Olive Kitteridge em que ela vai ver o filho em Nova Iorque? Sim. Esse capítulo é terrível, porque ela vai ver o filho e o neto e a mulher do filho, e às tantas aquilo
vai progredindo para o narcisismo dela a vir ao de cima, e ela vai-se embora de repente assim e deixa aquilo tudo para trás, o filho, o neto e mas a o filho nora. também apetece-me dar ali um beliscão no braço. Mas o filho tem alguma razão, porque aquela mãe é uma coisa terrível, e no entanto nós estamos empaticamente quase ligados à Olive Kitteridge porque conseguimos ter empatia com o seu sofrimento. Aliás, essa é uma das coisas que eu acho que a literatura faz tão bem, que é essa zona em que é tão contrária ao mundo das redes sociais, em que é tudo sim, não, gosto, não gosto, cancela, não cancela, preto e branco. E a literatura não, eu posso empatizar com o Olive Kitteridge, eu posso estar 400 páginas com o Humbert do Lolita, não é? Que é um narrador que hoje em dia o livro nunca seria publicado nos Estados Unidos, não é? Ou posso estar 500 páginas com o Raskolnikov, não é? Do Crime e Castigo, que mata duas mulheres de uma maneira brutal. É um livro é um livro tenebroso. Olha, o Diogo Dias fala nesse livro num episódio aqui no podcast. Mas a literatura ensina muito nisso, percebes? Eu acho que muitas das razões pelas quais nós dizemos que os livros são importantes, etc., não tem tanto a ver com pronto, há um lado imaginativo, mas também porque nós também podemos ir buscar a muitas outras áreas da vida, até aos jogos de computador se pode ir buscar isso. Mas os livros, ou os romances, não é para se dizer, espelhos, são espelhos e produzem essa empatia que não é exatamente a empatia que se fala nos programas de TV da tarde, né? em que os apresentadores muitas vezes dizem que têm empatia pela pessoa que está à frente, mas é fácil eu ter empatia com alguém que está a sofrer. Mas é uma empatia diferente, sim. É porque a raiz original da palavra é a possibilidade de eu estar com a aversão, ou seja, com aquilo que me causa aversão. E eu poder estar com uma personagem como a Olive Kitteridge, que me causa aversão, ou com o Raskolnikov, que é uma personagem da qual o mais provável é tu não gostares dele porque ele mata duas mulheres à página 40. Mas as questões que ele põe. Ou Lolita, não é? Isso é que eu acho que é fascinante. Isso ensina-nos a não sermos. Não, porque esta mania de falar no plural agora, somos, não sei o quê, a eu ser menos, mais humano, no sentido de aceitar aquilo que às vezes é impossível de aceitar. E aceitar as diferenças. Eu, a Olive Kitteridge, eu não a adorei no início, ou durante, e acabei o livro a dizer que gostei imenso dela. Claro. Eu, ao princípio, não gostava dela. Enquanto que a Lucy Barton, no livro que tu trouxeste, o meu nome é Lucy Barton, isto é Elizabeth Strout. Eu gostei mais deste livro do que do Olive Kitteridge, se bem que da Olive dizem que ainda não li o segundo e dizem muito bem, dizem que ainda é melhor, portanto quero ler. Eu não li também. A Elizabeth e a Lucy Barton, eu gostei logo desde o início. É uma mulher que está internada no hospital mais tempo do que esperava, não sabem o quê, depois o marido e as filhas visitam poucas vezes, e a monotonia quebrada pela mãe que não se viam há anos, nem conhecia as netas, e aparece e fica lá 5 dias. Sim. E mais do que uma relação filha, que é o que um bocado diz a sinopse a primeira vez, isto é um bocado sobre as coisas que tu não dizes às pessoas com quem tens proximidade, e devias calhar dizer, ou no fundo tu ouves, é o monólogo interior dela muito mais do que... E é incrível, porque quando eu digo espelho é nesse sentido, é mesmo que eu não seja uma Lúcia ou não tenha esses problemas com a minha mãe, que vejo com frequência, é muito humana, é muito real. É a tal voz da Elizabeth Strout que torna as personagens incrivelmente reais. Sim, eu acho que poucos escritores conseguem isso de uma forma tão presente, não é? O Cotilante, há outra escritora canadiana, aliás indo-canadiana, que é a Jhumpa Lahiri, que também tem essas qualidades de muito de criar personagens difíceis, mas que se tornam nossos. São humanas. Sim. E isso eu acho que quando muito a literatura pode ser vendida assim, como uma espécie de isto torna-te um bocadinho não melhor nem pior, mas abre-te espaço. E isso é isso que eu sinto que os livros fazem comigo, é que abrem espaço. Mesmo quando escrevo, por exemplo, no último livro que publiquei, O Naufrágio, é um livro sobre um tema difícil, um tema fraco. É literalmente o naufrágio. Fica aqui o recado que o chefe Kiko mandou dizer que adorou. Eu recebi a mensagem dele. Foi? É um tema difícil e fraturante, embora o livro não é sobre um tema, é sobre um homem. Não é outra vez personagem, exatamente. Sim. Mas o segundo capítulo, que é escrito do ponto de vista de uma mulher que sofre assédio quando é muito nova, assédio sexual e moral, e eu tinha alguns preconceitos acerca do tema ou do assunto, perdi-os nesse capítulo, porque me forçou a pôr-me na posição de uma pessoa muito jovem que passa por aqueles momentos. E tu fazes isso muito bem, que é uma coisa que eu admiro, desculpa interromper-te, pelos escritores
que é... Eu sou uma escritora wannabe, portanto ainda estou... Okay. Já passei os 40 e continuo a dizer que quero escrever. E faz isso muito bem, que para mim é o que eu acho que eu mais gosto nos livros, mais do que o enredo, é as personagens. Sim. E tu fazes isso muito bem, eu sair de ti, do homem de 40 e poucos anos... 40 e muitos. Sim, mas dos 40 quem está a contar? Mas tu fazes isso bem, mas desculpa, interrompi-te, mas é isso, é que tu pões no ponto de vista de pessoas mais velhas ou de mulheres e fazes isso muito bem, constróis muito bem os personagens, que não é fácil. Não foi fácil a princípio, tive que ir buscar muitas memórias e muito olhar para o modo como eu tinha crescido, e o meu crescimento foi no meio de mulheres, muitas mulheres, a minha irmã gêmea, as minhas avós, as minhas tias avós, a minha mãe, enfim, era um grupo, um coro de mulheres e eu. E ao mesmo tempo que isso me deu um acesso só muito mais tarde é que eu fui resgatá-lo, esse acesso a vozes de várias idades e ao modo como as mulheres se comportam, as mulheres não, mas aquelas mulheres se comportavam e se moviam, e ao mesmo tempo que me deu esse acesso muito privilegiado, também me deu imenso medo, porque um miúdo de 4 ou 5 anos que tem que agradar estas mulheres todas vive num terror constante, não é? E a minha vida era um terror constante, como é que eu agrado a estas mulheres todas? Por isso é que eu acho que escrevo estes livros todos, é tipo, catarse. Mas deu-me isso e portanto muitas vezes tenho que ir resgatar memórias e perceber, mas como é que isto se faz? E no princípio demorei 7 livros até conseguir escrever de um ponto de vista feminino. Foi na biografia voluntária dos Amantes que escrevi o primeiro capítulo. Não, o segundo capítulo é do ponto de vista de uma mulher, mas depois volta logo ao ponto de vista masculino. E mais tarde escrevi A Mulher Correu Atrás do Vento, que já é todo um livro feminino. E depois... Também já foi referido aqui no podcast. Sim, e depois outros. Recentemente escrevi um policial cuja protagonista é uma mulher, e portanto aí também ela está muito presente. E aí fui ganhando essa mão, não é? Mas não foi fácil, porque é um exercício de desdobramento e de não de espelho já, mas do outro lado do espelho, que eu acho que era um bocado esse o sentido da Alice, não é? O outro lado do espelho não somos nós, é o outro, mas o outro é uma criatura completamente desconhecida, impenetrável, e portanto do ponto de vista metafórico e literário e simbólico tu consegues fazer isso, mas precisas de muito traquejo. Sim, eu escrevi para adolescentes e na altura já não era, portanto eu era já adulta, 20 e muitos, e lembro-me de pensar, como é que eu vou escrever para adolescentes se eu já não sou? E eu tinha escrito Morangos com Açúcar, fiz parte da equipa de guionistas no Morangos com Açúcar, portanto eu escrevi para adolescentes e apesar de ouvir muita frase da minha equipa a dizer, Mariana, mas eles hoje em dia não são assim, eu defendia algumas coisas e disse, não, espera aí, os tempos podem mudar e pode haver as redes sociais, na altura ainda não havia, mas os humanos são os mesmos, as crises existenciais são as mesmas. Foi isso, foi também como tu disseste, mas o teu exercício é bem mais difícil, um homem escrever... Não, acho que são todos difíceis. E é um exercício muito giro para escrever e é um desafio... Pronto, é como nas novelas também é um desafio, em diálogo constante, mas somos personagens e cada um tem que ter um diálogo diferente. Se tiveres um livro de personagens diferentes com os mesmos diálogos, o livro está estragado. É verdade, sim. E há uma coisa muito, muito certa, que é essa coisa de... Os leitores ou as pessoas que gostam de ler são pessoas que normalmente gostam de ser levadas para o desconhecido, e isso é um exercício em que tu de facto abres as portas a situações que elas nunca viveram, que nunca poderão viver, e tu próprio se calhar, não é? Mas ao mesmo tempo que há esse desconhecido, há uma ideia que se torna muito presente quando tu te transformas no habitué da escrita, é que gostam de ser levadas para o desconhecido, mas adoram tudo o que é familiar. E por isso o grande exercício é havia um escritor tipo inglês que se chamava Chesterton, que escrevia uns livros às vezes também sobre estas coisas de pensar e de escrever, etc. E ele descrevia o romance enquanto género mais ou menos como um homem que parte de um porto em Inglaterra e cujo destino são as ilhas dos mares do sul, ou a Nova Gales do Sul, como eles na altura queriam chamar, e sai no seu barco e por um desvio da sua rota dá a volta à Inglaterra e volta ao mesmo porto. E quando volta ao mesmo porto pensa que está na Nova Gales do Sul. Então ele diz que o romance é mais ou menos isso, é mais ou menos como o terror do desconhecido com a sensação quase de grande alívio de afinal eu ter voltado a casa. E isto e este erro de cálculo, né, que é um bocado aquilo que tu fazes quando entras numa história, é, ok, eu posso até estar a escrever sobre o planeta Zorg e marcianos, etc. Mas se eu as emoções, estiver no familiar, sim, se eu continuar no familiar, que é comum a todos os humanos, eu nunca estou em território desconhecido.
completamente desconhecido, e isso ajuda também. Explicaste-me bem. O maior elogio que eu tive ao meu livro são os adolescentes que quem lê, e foram muitas raparigas. A protagonista é uma rapariga, a Margarida, que tem complexos de ser magra demais, no caso dela. E depois há a boa zona da outra. Mas esse complexo existe? Ser magra demais? Existe, exatamente. ainda existe agora. Okay. Mas sim, realmente. Mas ainda existe, mas nem que seja. E eu tive muitos e-mails, sobretudo raparigas também, mas também rapazes leram os livros, mas sobretudo raparigas também têm mais feitio, se calhar, para enviar o e-mail e dizer, eu sou a Margarida. E mesmo que o complexo dela lá está, não fosse o ser magra demais, mas magra demais, quando tu tens 13 ou 15, ela tem 15, é uma altura que tens as amigas a ficar com curvas, claro. E ela não as tinha, não é? Portanto, de repente eu gosto do Gonçalo e a Catarina está ali uma boa zona e eu sou uma esquelética que ninguém olha para mim, aos 15 anos eles querem as boas zonas, não é? Portanto, o complexo dela era fútil, era importantíssimo, isto aos 15. E muitas raparigas disseram, eu sou a Margarida. E mesmo que o complexo dela não fosse ser magras demais, havia outros complexos, não é? Nem que seja porque és menos bonita. Coisas superficiais, obviamente, mas estamos a falar na altura para a adolescência importantíssimas. Portanto, foi um bom elogio e é isso que estás a dizer. As pessoas relacionam-se com. Isso fiquei contente. Sim, eu às vezes pergunto-me quem é que inventou isto assim? Porque de facto é muito estranho. Os rapazes com uma certa idade, dos 15 aos 20, aos 30, procuram essa coisa do corpo e do físico e da beleza, e as raparigas procuram, muitas vezes estão à procura do, não diria o oposto, mas diria do outro lado, do lado da empatia, da carinho, enfim, etc. E depois, quando finalmente os homens chegam à fase em que já estão à procura disso, que já é no final dos 30, 40, de repente as raparigas já são mulheres ou não sei o quê, e já não há essa, enfim, não sei, parece quase como se andássemos em contraciclo. Um desencontro. Sim, um desencontro durante tanto tempo. Os homens movidos pelas hormonas do mais e do mais, não é? E as mulheres com outros desejos, mas, enfim, outras procuras, sim. Sim, outras buscas. Seja escrever sobre isso. Não sei, quer dizer, pelo menos que só posso falar por mim, foi isto que se passou comigo, né? Quando cheguei aqui aos 30 e tal anos, 30 e muitos, essa tensão, né, que está sempre presente nos homens, também por um lado hormonal que não é muito controlável, começou a baixar, a diminuir, né? E a testosterona se calhar reduz. A acalmar. Sim, acalma e tu deixas de olhar para o mundo assim, né? Deixas de olhar para o mundo como coisas de desejo e de obter e de propriedade e de querer e não sei o quê, e começas a ganhar alguma amplitude nos teus sentidos e na tua vida emocional, e depois descobres que grande parte das mulheres que tu conhecias aos 20 anos já tinham essa amplitude e essa vida emocional, só que tu não percebias. Cresceste depois. É esquisito, não sei. Mas há o clichê de que as mulheres crescem primeiro. Mas eu concordo. Embora agora não se podem falar de dizer essas coisas porque estamos a generalizar ou estamos a não sei o quê. Sim. Pronto, mas enfim. Mas tu tens uma irmã gêmea. Eu tenho um irmão gêmeo. Pois. E é giro, eu como tu, eu sou rodeada de homens. Ao contrário, tu és rodeada de mulheres, eu tenho 2 irmãos. E depois, como dizia uma amiga minha, tu até na barriga da tua mãe estavas com um homem ao teu lado. Trabalho com muitos homens, também há mulheres na equipa, claro. Tenho 3 filhos rapazes. Ok, a tua vida é. Qualquer dia vou escrever do ponto de vista de um narrador masculino. Olha, acho que isso era uma coisa boa. Se calhar. Porque tens todo o material sensível aí para fazer. Tenho que ir buscá-lo. Olha, não sei se te aconteceu. Eu, quando li O Meu Nome é Lucy Barton, da Elizabeth Strout, eu tive que comprar logo a seguir a continuação. Não sei se te aconteceu isso, que chama-se Tudo é Possível. Não foste buscar? Não. Pronto, porque como eu tinha medo que isso tivesse acontecido, ou seja, no fim da nossa conversa dou sempre um livro e tento ver o teu género, o que é que tu poderás gostar. E aqui mal me falaste na Lucy Barton, eu pensei, ele tem que ler mais. E eu senti isso quando eu li a Lucy Barton, ao contrário da Olive Kitteridge, que ainda tenho que comprar a continuação. Eu li o Tudo é Possível e também gostei imenso, gostei. Fiquei mais apaixonada pelo primeiro, mas se calhar é por ser o primeiro amor, não sei. Porquê? O que é que trata no segundo? E a Lucy Barton a Lucy Barton, no meu nome é Lucy Barton, lá está internada no hospital e há aqui uma mãe e filha e há muitos não ditos e pronto. O Tudo é Possível é 17 anos depois, portanto, ela que no primeiro livro quer ser escritora, 17 anos depois é uma escritora de sucesso, não estou a estragar o primeiro livro, porque nem sequer isso aconteceu ainda. 17 anos depois, então, ela é uma escritora de sucesso que volta à terra natal e volta a relacionar-se com os irmãos com quem ela sempre também teve problemas. Um é um homem e menina, a outra é cheia de queixas e a irmã é assim toda recalcada. Pronto, e então é o Tudo é Possível. E aqui há uma frase sobre este livro que é giro porque no fundo descreve muito bem a esta autora, que há pouco disseste isso noutras palavras. Fala nas ambiguidades e ambivalências da alma humana.
É giro. Tudo é possível. Então recomendo-te. Estava com medo que já o tivesses. Então, Ainda não tenho. Não, mas esse eu não trouxe. Com medo que o tivesses. Então o que é que eu fiz? Agora é um presente envenenado. Vais ter que comprar o Tudo é Possível. Porque eu trouxe o terceiro. Há uma continuação. A sério? Sim, é uma trilogia. E então chama-se O William. Obrigado. Outra vez de Elizabeth Strout. Agora enganei-te. Não tenho o Tudo é Possível. Chama-se mesmo O William, que é o reencontro. É Lucy Barton de novo. Outra vez a Lucy Barton. A história continua. Tu no primeiro livro tens um amiré do casamento dela com as filhas, não é? E depois o marido e as filhas são muito secundários, mal aparecem no hospital. Depois é o reencontro à terra natal dela, sendo uma escritora de sucesso, e os recalcamentos das pessoas. E o William é o reencontro com esse marido. E que já não estavam leste? juntos. Não, eu estou a acabar o Tudo é Possível. Ok. E já não tenho sabia que o isto William. existia sequer, Sabes que eu, por acaso, eu fiz anos em maio e foi um presente de anos. E também não sabia que havia o terceiro, porque ele acabou de sair, acho eu, pelo que eu percebi cá em Portugal, pelo menos. Pois isto é da Penguin, que anda por Alfaguara também. Sim. Pronto. Sim, Alfaguara, Grupo Penguin. Sim, Grupo Penguin é a tua editora, exatamente. Sim. E então pensei, olha, se calhar já tens o Tudo é Possível, porque é a continuação do Lucy Barton. Estás-me a oferecer o livro? Estou a oferecer o livro. Obrigado. Olha, que eu gosto mais de receber livros. Que bom, eu calculei, eu também. Bom. Olha, e obrigadíssima, gostei imenso desta Muito obrigado, conversa. Mariana, também. Obrigadíssimo. Obrigada a quem está a ouvir.